Olá! O Supremo Tribunal Federal extinguiu a pena do ex-presidente do PT, José Genuíno. O político foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão por corrupção ativa no processo do Mensalão em novembro de 2013. A princípio, cumpriu a pena em regime fechado, mas devido a problemas cardíacos, o petista ficou em regime domiciliar. E agora, por conta do indulto natalino decretado pela presidente Dilma Rousseff no final de 2014, em que prevê o perdão a todos os condenados do país que estão cumprindo pena em regime aberto ou prisão domiciliar, José Genuíno é um homem livre. E segundo a mesa diretória da Câmara, poderá disputar a cargos públicos em 2023. Ou seja, um absurdo. E a Polícia Federal realizou uma operação contra os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em alguns estados. O esquema teria movimentado mais de 600 milhões de reais. Serão cumpridos 7 mandados de prisão preventiva, 34 de prisão temporária, 25 mandatos de conduta coercitiva, isto é, quando o suspeito é levado para prestar depoimento, e 68 mandatos de busca e apreensão. Também uma outra vergonha. E o índice mensal de preços de alimentos apresentou uma queda de 1% em fevereiro na comparação com janeiro. Este é o menor patamar em 55 meses e representa uma retração de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Dentre os segmentos, o de açúcar foi o que registrou a maior queda, de 4,9%. E a hipertensão é uma doença silenciosa e, por não ter sintomas aparentes, pode se manifestar em muita gente. E é aí que está o perigo. A hipertensão é o nível elevado de pressão sanguínea nas paredes das artérias do corpo, isto é, quando ela passa da média de 12/8. Muitos brasileiros sofrem desse mal. Ele pode ocorrer por causas hereditárias, má alimentação, fumo, excesso de bebidas alcoólicas, estar acima do peso, falta de atividade física e estresse. Outro fator agravante é o consumo exagerado de sal, muito comum entre os brasileiros. Com medicamentos adequados, a pressão arterial pode ser absolutamente controlada. Especialistas em cardiologia afirmam que a falta de cuidados com a pressão alta acarreta em danos irreversíveis à saúde. A partir do dia 16 de março, começa a valer o aumento da mistura de etanol com gasolina. Segundo informou o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a alteração passará de 25% para 27% e vale para a gasolina comum e também para a aditivada. O ministro também disse que a medida não vai impactar o bolso do consumidor. Bom, concordando ou não com as teorias em relação ao aquecimento global, o planeta vem passando por diversas alterações e a maior parcela de responsabilidade por esse descompasso do clima é do ser humano. O aquecimento global se dá devido à concentração de gás carbônico na atmosfera, causado pelo excesso de poluição e desmatamento no mundo. Com isso, a temperatura dos termômetros sobem a cada ano. Segundo os cientistas do painel intergovernamental em mudança do clima, o século XX foi o mais quente nos últimos anos, tendo um aumento médio de 0,5 grau na temperatura. Segundo a ONU, se nada for feito, o aumento da temperatura do planeta chegará a 4 graus. Com isso, áreas semiáridas, como o sertão brasileiro, poderão virar desertos. Florestas tropicais sumirão do mapa. E as geleiras derreterão totalmente, afetando diretamente a fauna e a flora. Medidas governamentais a curto prazo são impossíveis, mas medidas de adaptação, como economizar a luz, devem ser tomadas para evitar um desastre ambiental. A longo prazo, é possível controlar o aquecimento global. Os governos precisam estabelecer medidas que levem à diminuição de emissão de CO2 até o seu corte por completo. Uma questão ainda mais necessária é a mudança de hábitos das pessoas em relação à sustentabilidade, como reciclar o lixo, consumir menos água, usar o máximo possível de luz natural e efetuar o plantio de árvores. E a previsão do tempo para essa sexta-feira segue bem parecida com o clima durante toda a semana. O sol aparece, mas o tempo ficará nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega aos 30 graus, mínima 19 graus. Foi aprovada em segunda votação a aplicação de multa de R$ 250 para quem for pego lavando a calçada com água potável da Sabesp.
O novo texto, que prevê uma multa com valor dobrado no caso de reincidência, seguiu para a sanção de Haddad. Na capital, os vereadores definiram ainda que a fiscalização, autuação, cobrança e destinação dos recursos arrecadados serão definidos em comum acordo entre a Prefeitura e a Sabesp. Haddad terá 2 meses para regulamentar essa lei. Foi marcado para o início deste mês uma comissão geral para discutir na Câmara a crise hídrica. Deputados e senadores estão em uma corrida contra o tempo e vêm apresentando projetos para diminuir esse problema no país. A maioria deles tem como finalidade incentivar o reuso e a captação de água da chuva. Daqui a pouco, palestra para microempreendedores em Barueri. Pilotos de Alphaville participam do Rally de Barretos. E a agenda cultural da semana é já, logo depois do intervalo, aqui no Alpha Channel News.